ouvindo a Tua voz, louvando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nos conceder mais um dia de vida, mais um dia de alegria. Senhor, esteja conosco, Senhor, nesse dia, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 116. Amor e gratidão a Deus pela sua salvação. Salmos de número 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Amém? O salmista Davi, em dias de aflições, ele tem uma declaração, ele começa este salmo dizendo: amo ao Senhor. Amo ao Senhor. É muito mais fácil dizer amo em tempos de segurança e de prosperidade. É mais fácil dizer eu te amo quando tudo aos nossos olhos está indo muito bem. As estatísticas dizem que os amores não suportam as dificuldades. Muitos casais se separam em dias difíceis. Esses dias houve um aumento de separação. Exatamente por quê? Porque a família começou a viver dias de aflições, dias de angústias, dias de dificuldades. Então se torna muito mais difícil declarar eu te amo. Muitos amores se acabam em dias de dificuldade. Mas o salmista Davi, ele vem nos mostrar como devemos agir em dias difíceis. E Jesus nos deixa uma definição como deve ser este amor que o salmista descreve. João, capítulo 14, Jesus, ele nos fala como este amor, ele deve estar dentro do nosso coração. João 14, versículo 15 diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Esse é um amor. Em dias difíceis, em dias de solidão, Jesus ensina aos seus discípulos que, mesmo que parecesse que eles estavam sozinhos, o Espírito Santo Consolador estaria com eles, estaria guardando em cada situação. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como nós amamos Deus, guardando seus mandamentos, guardando sua palavra, não se voltando contra a palavra de Deus. E essa é uma relação que resiste. O salmista mostra a relação de amor do servo ao seu Senhor. Ele declara o seu amor. O amor de Deus se resume em obediência. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus? Muitas vezes em tempos fáceis, de prosperidade, sai da nossa boca sempre: eu amo Deus, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso. Mas nos momentos difíceis, como nós temos falado? Como tem sido o nosso linguajar? Será que estamos guardando os mandamentos de Deus? O amor de Deus se resume em obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só me ama aquele que guarda os meus mandamentos. Amar é servir, e odiar é desprezar. Quando nós desprezamos os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, quando nos esquecemos da palavra de Deus, nós começamos a odiar a Deus, a deixar de amar. Que eu não me esqueça, Senhor, da tua palavra, que eu não me esqueça, Senhor, de Jerusalém, da igreja. O salmista diz: se eu me esquecer de Jerusalém, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se eu me esquecer da tua glória, ó Jerusalém. E está dizendo: se eu me esquecer da igreja, se eu me esquecer do teu louvor, se eu me esquecer da tua palavra, seria melhor que a minha língua, ela se colasse ao céu da minha boca, que eu não tivesse mais voz, porque se eu não te amar, só sairá da minha boca palavras de derrotas, palavras de maldição, palavras de aflições. Então o salmista nos ensina que mesmo em tempos difíceis, são dias poéticos. Mesmo em dias difíceis, são dias de manifestar o amor ao nosso Deus. E no versículo 10 ele diz: crie, por isso falei. Ele dá um resumo a tudo aquilo que ele estava falando, e ele diz: crie, por isso falei, estive muito aflito. Ele resume a sua situação, mas ele dá uma declaração: crie, eu confiei em Deus, eu esperei em Deus. O Senhor sabe que os momentos difíceis, nós podemos nos desviar, podemos esfriar, mas se nós cremos em Deus, vamos permanecer firme. Só quando se vive esse verdadeiro amor, pode ter esperança em dias melhores, no meio da crise. Declara: eu te amo. Por isso Davi, ele começa esse salmo declarando: amo ao Senhor. E que dias ele estava vivendo?
como Davi estava vivendo. No versículo de número 3, ele diz: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Livra a minha alma. Qual será a nossa oração nesses dias? Quando os cordéis de morte estão nos cercando, quando há angústias em muitos lares, quando há aperto e tristeza, quando nós olhamos a situação do nosso país e vemos a vaidade humana sobressaindo sobre a dor, sobre a angústia, sobre a tristeza, pessoas que pela sua vaidade de poder não se condói com a dor daquele que está desesperado, daquele que está aflito. Onde vamos recorrer? Em Deus. Por isso o salmista, ele nos dá a chave: servir, amar, buscar a Deus. E se nós esfriarmos, nós ouviremos a palavra de Deus falando sobre o esfriamento. Se teve alguém que esfriou, foi os filhos de José, Efraim. Havia tanta promessa sobre a vida de Efraim, mas o seu amor esfriou. Manassés, havia tanta promessa, tanta palavra profética, mas se esqueceram de onde Deus tinha tirado, de como Deus tinha guardado seus pais. E Oséias, ele nos traz a palavra de Deus para esse povo. Abra a tua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Diz assim a palavra: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Olha Efraim, olha Judá, o seu amor é como a nuvem, é como o orvalho que logo passa. Vocês se esqueceram de mim. E no versículo de número 5 diz assim: por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Porque o teu amor é como uma nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que logo se acaba. Esses dias a igreja precisa se fortalecer nesse amor. Não podemos nos esquecer do amor de Deus. Deus não requer sacrifícios, mas a nossa obediência em servi-lo. Por isso Jesus nos ensina que o caminho não é o sacrifício, mas é a obediência, obedecer, buscar a Deus, clamar ao Senhor. Que o nosso amor não seja passageiro, que o nosso amor não seja só em momentos de prosperidade, que o nosso amor para com Deus não seja só quando nós achamos que Deus está no controle. Todas as coisas estão no controle de Deus. Todas as coisas. Ainda que nós não estejamos entendendo esse tempo,
Não é tempo de desanimar, não é tempo de esmorecer, não é tempo de nos afastarmos, não é tempo de pararmos de invocar ao Senhor. Por isso, Davi, ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Enquanto tivermos vida, enquanto tivermos capacidade, estivermos nesta terra, nós temos que clamar por misericórdia, temos que clamar para que o Senhor venha nos ajudar. A situação que o salmista estava vivendo, primeiro, cordéis de morte, angústias do inferno, tristezas, tudo isso ele estava vivendo. Então ele declara, então invoquei ao nome do Senhor. Livra a minha alma, fui abatido, mas me livrou minha alma da morte. Se nós estamos hoje podendo louvar ao Senhor, em meio a tanta mortandade que nós temos ouvido, em tantas enfermidades, uma pandemia em nosso país, é motivo de agradecer a Deus. Até aqui, Deus tem nos ajudado. Até aqui, Deus tem nos suportado. Nenhuma praga, nada adentrou na nossa casa, porque o Senhor deu ordens ao nosso respeito. Os meus olhos, Ele livrou das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a sua face. E no versículo de número 12, ele pergunta para Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Que darei eu? O que eu poderei entregar para o Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Que posso entregar? E no versículo de número 13 ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, tomarei o cálice, eu participarei, eu serei mais um no reino de Deus, eu estarei trabalhando no reino de Deus, eu assumo a minha posição nesse reino, eu tomarei o cálice da salvação, eu entrarei, eu comemorarei junto a salvação. E nós devemos saber que a festa nos céus, quando uma única alma ela se arrepende. Muitas vezes nós pensamos: o que eu vou dar para Deus? O que eu vou entregar para Deus? O que vamos levar a Deus em momentos tão difíceis? Se nós conseguirmos falar deste amor a uma única pessoa, e essa pessoa se arrepender do seu mau caminho, se nos depararmos com alguém que está aflito, necessitado, sem direcionamento, e direcionarmos pela palavra de Deus, e ele ouvir, a palavra diz que nos céus haverá uma grande festa. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se apenas uma pessoa nós conseguimos conquistar, se apenas uma pessoa nós conseguimos livrar da morte, de palavras contrárias, se nós tivermos a certeza que Davi, ele declarava: eu confio no Senhor, eu criei, por isso eu falei. Sempre que nós falarmos com convicção. Deus tem nos livrado, Deus tem nos abençoado. Ah, mas há tanta tristeza. Sim, nós estamos no meio de aflições, de angústias,
mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Creia no Senhor. Não é motivo de choro, não é motivo de angústia, não é motivo de desespero, é motivo de continuar louvando ao Senhor. Eu amo ao Senhor, eu busco ao Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Invocarei o nome do Senhor. Deus espera que os seus filhos clamem a Ele. Deus espera, clamem a mim, orem, peçam por mim, peçam misericórdia, peçam cura, peçam libertação, peçam mudanças. O que a igreja deve fazer nesse momento? Se calar, se entristecer, achar que Deus não está conosco nesses momentos, ou aprendemos com Davi, ou aprendemos sobre a palavra do nosso Senhor Jesus. Aqueles que me amam, obedecem a minha palavra. Não é momento de se afastar de Deus, não é momento de se desanimar, não é momento de ficarmos tristes e angustiados, mas é momento de clamarmos a Deus, buscarmos em Deus, buscarmos saídas em Deus, pedir para que o Senhor, Ele venha com socorro à nossa nação. Invocarei o nome do Senhor. O que Deus está esperando? Que os seus filhos busquem a sua presença, que os seus filhos obedeçam a sua palavra, que os seus filhos, eles creiam naquilo que a palavra declara. Talvez a situação que você esteja vivendo, que o Brasil esteja vivendo, que nós estejamos vivendo, não seja diferente da situação que Davi estava vivendo. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Angústias do inferno, tristeza. Essa situação que o Brasil está vivendo. E qual é a saída para tudo isso? O salmista Davi diz: porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Davi diz: nessa experiência que eu vivi, eu aprendi que enquanto eu viver, eu invocarei o seu nome. A experiência que eu estou vivendo, essa experiência que eu vivi, nós não podemos viver como Efraim, como Judá. O vosso amor é como uma nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. É algo que qualquer solzinho já faz sumir, já faz desaparecer. Qualquer calor faz desaparecer. Deus não requer sacrifícios, mas nossa obediência em servi-lo, a busca, falar com Deus, crer, declarar a sua fé, declarar que você crê, por isso falei, estive muito aflito, tão necessitado. No versículo de número 14, ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Deus ama quando nós fazemos um voto. Senhor, eu faço um voto por isso. É uma declaração de amor, não é uma negociata com Deus, mas é crendo o que eu faço para agradar a Deus.
é mostrando que você está fazendo tudo o que é possível para mudar a situação. Senhor, estou deparando com essa situação, o que eu faço? Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Versículo 17 diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Nenhum sacrifício tem valor se não for para louvar a Deus. Sempre que fazemos um sacrifício, a nossa intenção deve ser que o nome do Senhor seja exaltado, que o seu nome seja louvado. Os sacrifícios devem ser feitos em louvor ao seu nome. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Ele repete novamente, no versículo de número 18, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Estamos vivendo dias que ainda não podemos estar reunidos nesse lugar. O Dia das Cruzes ainda permanece na fase vermelha, não podemos retomar. Graças a Deus, as igrejas de São Paulo hoje já estão retomando, já estão novamente se reunindo. Damos graças a Deus, estamos passando de uma situação. Mas logo que tiver a oportunidade, suba a Jerusalém, venha à igreja, venha louvar, venha pagar os seus votos, venha agradecer ao Senhor por tantos livramentos que Ele nos concedeu nesses dias. Sacrifícios de louvor. O que é um sacrifício? Sacrifício é renunciar. Aquilo que era para mim, eu entrego em sacrifício. Aquilo que seria o meu prazer, eu entrego em sacrifício. Aquilo que eu poderia agradar a minha alma, a minha carne, eu entrego em sacrifício ao Senhor. Sacrifício é renúncia. Nós temos que ter uma mente firme, uma mente em paz, confiando no Senhor. Amor é dar-se. É usar o tempo para estar com quem se ama, é dar ao Senhor o seu devido louvor, a sua devida adoração, mesmo que nós não possamos estarmos juntos nesse lugar. Temos que tirarmos 1 hora, 2 horas para agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o seu santo nome, agradecer por tudo que Ele tem nos concedido, por tudo que Ele tem nos dado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, toda a honra, toda a glória, temos que entregar ao Senhor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque o salmista, ele podia declarar: amo ao Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia Deus. Não era a situação que ele estava vivendo. Não eram os cordéis de morte que o estavam cercando. Não era a angústia do inferno que tinham se apoderado dele. Não era o aperto da tristeza. Ele sabia que havia um Deus que é amor. Ele sabia que há um Deus que ouve a oração dos aflitos. Ele sabe que é um Deus que ouve os seus filhos e que é o melhor para os seus filhos. Então invoquei o nome do Senhor. O que nós devemos fazer hoje? Qual é a saída? Muito tem se discutido qual é a saída.
A medicina não sabe se é melhor ficar dentro de casa ou se é melhor todo mundo sair. A medicina não sabe qual é o remédio. A medicina não tem uma vacina. Como nós vamos agir? Então, invoquei o nome do Senhor dizendo: quando eu não sei o que fazer, quando a medicina não pode nos orientar, nós temos um lugar a recorrer. Então, invoquei o nome do Senhor. Nesta manhã, você que conhece o Senhor, se você não ama o Senhor, se você não ama a sua igreja, é porque você ainda não o conhece. Venha conhecer esse Deus. Venha conhecer este amor que nos está reservado. Venha conhecer o que Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você não ama, é porque não o conhece. Porque quem conhece já tem vários testemunhos para contar. Já passei por isso, Deus me livrou de tal situação, Deus me levantou, eu caí, Deus me levantou. Quem conhece já tem testemunhos de o que pode Deus fazer. O salmista, ele não via a hora de estar nos átrios da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Nós temos que desejarmos, estarmos reunidos em toda a igreja. Jerusalém representa a igreja, a reunião dos santos. O nosso coração tem que palpitar, o nosso coração tem que clamar a Deus. Deus, para essa situação. Deus, mude essa situação no nosso país. Senhor, eu quero ir na tua casa, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero cantar juntamente com um grupo de louvor, com os levitas, eu quero louvar o teu santo nome. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu não vejo a hora de estar na tua casa. Eu não vejo o momento, Pai, de poder participar junto com os irmãos, reunidos e louvando em uma única voz, sentindo a tua Shekinah. Deseja isso. Clame ao Senhor. Cordéis de morte me cercaram. Armadilhas do inferno, cordéis satânicos estão contra a nossa nação, estão contra o nosso país. Coisas que nós não conseguimos decifrar, coisas que nós não conseguimos entender, mas a enfermidade não provém de Deus, o mal não vem de Deus, e se não veio de Deus, veio do inferno, e se veio do inferno, nós temos que clamar a Deus, para que nos liberte, para que nos cure, para que nos proteja. Essa é a oração de Davi, essa é a nossa oração nesta manhã. Curve a sua cabeça, onde você estiver nesse momento, não se esqueça de Deus, prossigamos em conhecer a Deus. Só ama a Deus quem conhece a Deus. Se nós não conhecemos a Deus, nós não o amaremos. Ele se alegra com uma alma que se arrepende. Uma alma é importante para Deus. Os homens têm muitos refrões. O negro é importante, o amarelo é importante, mas para Deus, o que importa é a tua alma. A tua alma faz festa nos céus. Uma única alma. Não importa quem é você. Se você se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor, no céu tem festas. Volte ao Senhor. Tire da sua boca toda palavra contrária. Crie, por isso falei.
Tome fé. Você crendo em Deus, as tuas palavras serão de vitórias. Não é a situação que está nos envolvendo, mas é a nossa fé. Eu criei, por isso eu falei, por isso eu declaro, por isso eu determino, por isso eu sei que a nossa salvação está no Senhor. Tome posse desta palavra. Eu criei, por isso falei. Eu creio que Deus nesse momento está mudando a situação dessa nação. Vamos sair dessa situação muito mais forte do que o inimigo pensou que nos iria derrotar. Mas nós nos levantaremos, vamos surpreender o mundo. A igreja vai crescer, a economia, ainda este ano, ela vai retomar números impressionantes. Creia. Mas como é possível? Para Deus tudo é possível. Aquilo que te roubaram, o Senhor vai restituir em dobro, muitas vezes mais. Tome posse da palavra. Crie, por isso falei. Conhecer ao Senhor. Como eu posso dizer eu te amo, Senhor? Eu posso dizer porque eu conheço. Eu sei o seu modo de agir. Eu sei a sua maneira de amar. E nós tomamos decisão em servir ao Senhor. Na sua casa, onde você estiver agora. A palavra nos chama a clamar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu creio nessa palavra, Pai. Por isso nesta manhã, Pai, eu convoco a todos a clamar o teu santo nome. Senhor meu Pai, Senhor, estamos na mesma situação que se encontrava o rei Davi. Cordéis de morte, tristezas, Senhor, laços do inferno, Senhor, amargura. Senhor, é nessa situação que a nossa nação se encontra, não vê saídas. Senhor, porque simplesmente os homens são amantes de si mesmos. Senhor, estão em brigas, em contendas, por causa, Senhor, do poder. Ainda que o povo esteja, Senhor, sendo massacrado, ainda que o povo esteja sendo dizimado, Senhor, eles estão assentados, Senhor, nos seus palácios, Senhor, e não olham para o povo. Senhor, mas nesta manhã, Pai, nós olhamos para Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, e clamamos a Ti por misericórdia, clamamos a Ti, Senhor, por esta nação, clamamos a Ti, Senhor, pelo pobre, pelo necessitado, Senhor, por aquele que perdeu o seu emprego, por aquele que ainda tem um familiar adoentado. Senhor, entra com justiça na nossa nação, Pai. Entra mudando essa situação. Senhor, quantas vezes o Senhor respondeu por amor ao meu servo, por amor a Davi, por amor a Abraão. Senhor, responda nesta manhã, por amor ao povo que te ama, por amor ao povo que te busca, por amor ao povo que te louva. Senhor, sara esta nação, sara, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Senhor, em Teu nome, Pai, nós repreendemos toda enfermidade, toda malignidade, toda artimanha satânica, todo principado, toda potestade, saia em nome de Jesus. Senhor, Te louvaremos nesse lugar, pagaremos os nossos votos nesse lugar, entregaremos os nossos sacrifícios a Ti, Senhor. Senhor, o nosso louvor de adoração. Senhor, visita os lares agora, Pai. Senhor, tira o medo, tira a angústia, tira aquilo que não provém de Ti.
Senhor, tira as péssimas notícias de dentro da nossa casa. Senhor, que elas não entrem mais aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Que possamos, Senhor, abrir a Tua palavra nesses dias tão difíceis, Senhor. Davi, ele não cria nos seus cavalos, ele não cria no seu exército, ele não cria nos seus ministros, ele cria no Deus Todo-Poderoso. Por isso ele começa esse salmo dizendo: amo ao Senhor. Senhor, nesta manhã, a declaração deste povo, a declaração desta igreja, a declaração, Senhor, daqueles que te servem, é abrir a sua boca e declarar: amo ao Senhor, eu te sirvo, Senhor, usa a minha vida, desgasta a minha vida em prol do teu reino. Senhor, receba a minha vida, muda toda e qualquer situação, Senhor, em teu nome, Pai. Eu profetizo tempos de vitória, tempos de paz, tempos de alegria, tempos de saúde e de prosperidade, em nome de Jesus. Tome posse desta palavra: amo ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. Deus te